louvor. Agora ele quer falar contigo, meu irmão, para mudar a tua vida nesse ano e os anos que vem pela frente. Vamos usar o Gênesis 12. Gênesis capítulo 12, 1 a 9. Pode passar para o texto, ó. Olha aí. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Partiu Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, e naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. E Abrão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe tinha aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Aleluia. Vamos voltar só no tema, por favor. Olha aí, a contrapartida da bênção. Você é salvo pela graça, mas deixa eu te falar uma coisa. A graça não é barata. Se você olhar em Efésios, vai estar escrito assim: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas quando Jesus pede para os discípulos: ide por todas as nações e pregai o evangelho a toda criatura, ele já fala da contrapartida. É graça, mas não é barata. Quem crer e for batizado será salvo. A salvação tem uma contrapartida. A parte que você não pode fazer, porque você não pode salvar a si mesmo, nem ninguém pode salvar, porque somos pecadores. Um pecador não salva o outro. Então o Cristo puro, santo, vai no teu lugar e te salva. Só que você tem que crer e ser batizado. Quem crer e for batizado está salvo. Quem não crer será condenado. Tem a contrapartida. Chegamos na bênção. A bênção também é diretamente de Deus, do coração dele, fruto da graça. Mas a bênção tem a contrapartida. E nós queremos ensinar isso a vocês. O que é contrapartida? Nós trabalhamos um tempo com as obras sociais, e naquela época, se você fazia uma parceria com a prefeitura, a primeira coisa que ela falava com você, no caso das creches, qual vai ser a contrapartida? Eles diziam: ó, vamos pôr aqui no contrato, nós pagaremos os empregados, mas nós não temos costume, não tem aqui uma lei para pagar o 13º. Vocês pagam o 13º? Nós daremos as tintas quando precisar de pintar, vocês põem as pessoas para pintar. Então qualquer parceria que você faz com prefeitura ou qualquer outro lugar, você tem a contrapartida. A salvação tem a contrapartida, a bênção tem a contrapartida. Nós precisamos de entender isso. Por que todo mundo fala da bênção? Todo mundo corre atrás da bênção para lá e para cá. Se fica sabendo de alguma coisa, vai para lá. E se fica sabendo de alguma coisa, vem para cá. Mas já muito antes de chegar na igreja protestante evangélica, já na mistificação da sua religiosidade, ele fazia viagens longas atrás da bênção. Como é que nós vamos compreender isso, se mesmo depois que chega diante do dono da bênção, do Criador de tudo, nós continuamos enroscados, sem compreensão adequada? Estamos num ano propenso a falar disso, porque é um ano, ou alguns anos já do ano passado, para esse, que se anuncia a crise das vacas magras.
e você precisa de atravessar, se você não entender o que é a contrapartida da bênção, vai passar por problema. E nós queremos passar por esses problemas que estão se avizinhando, não só no país, mas fora, mas como igreja do Senhor, nós queremos aprender o que é bênção e o que é a contrapartida da bênção. O que é a contrapartida aqui nesse texto? Deus cumprirá a sua parte. Deus cumpriu a sua parte e abençoou Abraão. Versículo 2 e 3, ele usa os termos: abençoarei você, tu serás uma bênção, e vai mais além, tua bênção vai se estender às famílias da terra. A contrapartida, Abraão cumpriu sua parte para ser abençoado. Qualquer pessoa que você olha e fala, ele é abençoado por Deus, ele está cumprindo a contrapartida. Por isso, começaremos mostrando a visão correta e a visão errada acerca da bênção. Nós precisamos de corrigir. Vamos pela visão de Abraão. O termo usado para ele é esse: você será uma bênção. Não é você que vai correr atrás de uma bênção, é a pessoa. Você, tu serás uma bênção. Abraão é o canal de bênção. O abençoador se manifesta através dele e por ele. Ele é a bênção. A bênção não é uma coisa fora. Ou a pessoa é uma bênção, ou ela não tem a bênção e não tem jeito de correr atrás da bênção. O que ocorre no nosso primeiro dia com o Senhor Jesus é que somos criancinha. E como criancinha na fé, nós não temos jeito de devolver a contrapartida. Como uma criancinha de colo, ela depende 100% do pai, da mãe, principalmente da mãe e da família. A contrapartida é que você ama ela. E qualquer sinalzinho dela, você se alimenta. Mas ela depende 100% de você. O máximo que ela pode fazer na contrapartida é chorar. E aí você vai ter que aprender se o choro é de dor, se o choro é de fome. Logo a mãe começa a ver. Essa criança não tem a contrapartida. Então, quando começamos, nós estamos inteiramente, quando começamos, nós não temos condição, nós não conhecemos o Senhor. Abraão não conhecia o Senhor. A Bíblia diz que o primeiro altar dele chama ao Senhor que lhe apareceu. Apareceu, não sabia o nome, não sabia nada. Ele estava preso na antiga Babilônia, ainda mais antiga, Ur dos Caldeus, o nome mais antigo. Um lugar de muita idolatria. Um lugar de muita mistificação, de sacrifício humano. E ele sai daquilo ali, ele é impactado por Deus, e ele vai seguir no seu caminho. Deus precisa de cuidar dele no colo. Mas chega um momento que Deus, ele começa a responder com a contrapartida. Então, se você está caminhando com o Senhor aí 2 anos, 3 anos, ele já espera que você entenda que é a contrapartida. Se você não entendeu até agora, não tem problema. A misericórdia de Deus foi a causa de você não ser consumido, e a misericórdia de Deus não faltou, e o Senhor te sustentou, o Senhor te abençoa. Embora às vezes você não entenda da palavra, não está convertido direito, nunca deu um passo para passar pelas águas, para assumir o Senhor publicamente. Muitas vezes você é abençoado por causa de outro que está ali por perto de você, ou pela mensagem que veio. Mas essa noite o Senhor quer pegar essa turma aqui, ó. Eu estou olhando aqui, ó, aqui não tem mais criança. Aqui tem pessoas que o Senhor quer emancipar nessa noite. Aqui tem pessoas como Abraão, que o Senhor quer fechar uma parceria. Ele como o dono da bênção, o doador da bênção, e você como um canal. Tu serás uma bênção. Abraão entendeu isso, logo que o Senhor chamou ele, o Senhor falou, tu serás uma bênção. Mas se você pegar, por exemplo, Ló, ó, no 13:8, ó, o que está acontecendo no 13:8, ó. Então disse Abraão a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão foi muito abençoado. E o Ló corre atrás da bênção. O Ló não tem compromisso com Deus. O Ló nunca se preocupou em ser uma bênção. Ele vai sugando do tio a bênção. Ele vai vivendo das coisas do tio, e ele recebe uma porção material muito grande, porque os empregados começam a brigar um com o outro. Ele começa a ter muito gado também.
E o tio, divinamente avisado muito antes, mas foi rebelde, o Abraão levou ele. O Abraão tem que tomar uma decisão e chegar nele e falar: olha, até agora você foi abençoado, mas já está, a bênção que você teve através de mim, ela precisa agora de, ela tem fim agora. Não sei o que você vai fazer, mas escolhe para onde você vai. Vamos escolher. E a Bíblia diz que Ló olhou para Campina, onde estava se levantando uma civilização completamente desprovida de Deus, que chamaria Sodoma e Gomorra. Ele viu os pastos ali, viu aquele local. Deve ter feito uma reunião com a esposinha, com os filhos. Como é que nós faz? O velhinho está mandando a gente escolher, vamos pegar o melhor para o nosso gado. Ele que se vira com o resto do terreno aí. Ele que se vira com essas montanhas, com esses pedregulhos, com esse deserto. Mas o Ló não sabia que ao se desligar de Abraão continuaria com o doador da bênção. E ele continuaria só com os artefatos da bênção que ele tinha ganhado, porque ele correu atrás da bênção, correu atrás do tio. Ele não era uma bênção, ele corria atrás. Vamos nos separar. Olha o 19:29, o que Deus fala? Ó. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída, Deus lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Ló saiu. A mulher está tão envolvida no esquema de Sodoma e Gomorra que não era para olhar para trás, ela virou uma estátua de sal. Mas cadê a bênção? Queimou. Saiu sozinho. Ainda cometeu incesto com as suas filhas e soltou os amonitas, os moabitas, que foi inimigo terrível de Israel por resto da vida. Correr atrás da bênção vai até certo ponto. Aí chega um ponto que o próprio fogo queima até o que a gente adquiriu por causa de terceiros. Então a visão da bênção é que Deus espera que você seja uma bênção. Você chega um momento que você não seja mais criancinha, que dependa 100%, que a tua contrapartida venha. O Senhor jamais quer que você seja um Ló pendurado num Abraão. Eu queria dizer aos irmãos, toma cuidado com os Ló que estão perto de você. Às vezes o filho pode virar um Ló. Em vez de aprender, fica pendurado na sua bênção. Um dia vai ter que ter uma separação. E às vezes a separação é dura. Você está entendendo? Às vezes é um parente. Às vezes as pessoas, irmãos, elas nos trabalham emocionalmente, nos exploram emocionalmente, a gente alimenta elas. A gente paga um preço, jejua, ora, elas arrastam as bênçãos da gente. Ela não jejua, ela não ora, ela não busca. Talvez de vez em quando ela vem no culto tal, de corpo presente, como Abraão, como Ló, mas jamais ele sentou com Abraão. Como é que é esse negócio aí, tio? O senhor não quer me explicar? Nós estávamos lá, a gente vivia na idolatria. O senhor disse que tinha um Deus chamando, o senhor veio e eu estou vendo os sinais. E até eu estou tirando proveito disso. Eu quero conhecer esse Deus melhor. Nada. Na separação ele podia dizer, fala, não, mas não tem um meio termo, titio. Eu não quero as coisas só para mim, eu ganhei por causa do Senhor, eu quero conhecer Deus, mas ele nunca abriu a boca. Entendeu? Ele ficou quietinho e falou, bom, já estou com a bênção garantida, deixa eu ir embora. Você está entendendo, irmão? Esse movimento é forte no meio evangélico. Até tem uma revista, a Eclésia, que chamou esse grupo de pessoas que correm atrás da bênção de mochileiro da fé. São os mochileiros, a mochila está nas costas. Isso aqui não tem um pastor abençoado, uma igreja abençoada, como fazia antigamente, indo para Aparecida, ou indo para não sei aonde, fazendo viagem, buscando, correndo atrás da bênção, enganado, está entendendo? Fica pendurado em ninguém não, o Senhor está te chamando para ser uma bênção. É triste ver quando a mulher é pendurada no marido. O marido vem, tem aquela fé, ela está junto. Mas ela, é como Ló, ela nunca deu um passo. Ou ao contrário também, ou o filho pendurado no marido do pai, ou o pai pendurado na filha. Você está entendendo? O Senhor está olhando para você e está aqui, ó, te colocando na sua frente, dizendo, eu quero te transformar, você vai ser uma bênção. Você não vai correr atrás da bênção. Eu não quero ver você perdido no meio de Sodoma e Gomorra, queimando até as coisas que veio do canal de Deus. Então você pega o histórico. A pessoa foi abençoada, curada, mas já está enfrentando a outra doença. Vai mudando, o diabo é astuto. Ele corre aqui, ele corre lá.
Ele acabou de pagar a dívida, ele está pagando a outra, ele fica para lá e para cá, é como um saco furado, porque ele não é a bênção, ele não é o canal da bênção, ele corre atrás, e ilusoriamente, os sinais de engano, sinais de engano vai acontecendo, e vem aqui, vem ali, se levanta lá, falha aqui, se levanta ali, tem uma crise aqui, outra lá, cura aqui, a doença já vem ali, ele fica andando em círculo. Abraão vai indo na sua sequência, e o Senhor está com ele. Pode ir, para onde você quer ir? Para a direita ou para a esquerda? Para lá. Ele pega a família, não sabemos, mas talvez a Sara diz, poxa, teu sobrinho puxou teu tapete, além de ficar rico nas tuas costas, ainda te deixou a parte ruim. Calma, meu bem. Aquele que me apareceu lá, ele me disse que eu serei uma bênção, vou ser uma bênção onde for. Onde tiver pasto ou não tiver pasto, porque a minha provisão vem de Deus. O Senhor quer te tornar uma bênção. Agora, depois de entender a diferença, a visão errada acerca da bênção, nós vamos apresentar 3 contrapartidas que tem que acontecer para que configure a sua vida como uma bênção. 3 contrapartidas. A primeira, a bênção é a contrapartida do chamado. Se você pegar Gênesis 11:31, ó, antes de chegar no 12, todos nós pensamos que Abraão foi chamado no capítulo 12. Não, ó. A 11:31 aqui, ó, 11:31. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora, Saraí, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Já era o chamado. Mas ao chegar em Harã, estabeleceram ali. E Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então Deus já tinha chamado ele lá, já estava estabelecido, eles eram família rica. Deus chamou. E Abraão, em vez de atender o chamado 50%, outro 50% ele atendeu o chamado do pai. Ele obedeceu 50%, outro 50% ele ficou atrás do pai, esperando o pai morrer. Jesus já havia avisado, né? Alguém falou, eu quero seguir o Senhor, eu quero atender o meu chamado, mas eu tenho meu pai e minha mãe velho, eu tenho que cuidar deles. Jesus foi muito incisivo e falou, olha, você deve deixar os mortos enterrar os mortos. Quer dizer, é grave você ficar lá cuidando dos seus pais sem atender o chamado, se olhar o privilégio daquilo que eu estou fazendo. Eu estou te chamando, rapaz, é muito mais privilégio você ficar lá cuidando do teu pai, você vai cuidar mesmo, você ama eles. Mas usar isso como desculpa, então vai lá, você vai enterrar os mortos e você vai morrer junto, sem atender o chamado. Abraão ficou nessa, sabe, irmãos, isso acontece muito na igreja. As pessoas chegam animadas, aí se enrosca no pai, se enrosca na mãe, se enrosca no filho, se enrosca não sei quem, atende o chamado 50%, depois volta no zero. É para sair de Ur dos Caldeus e chegar na Canaã, onde está a bênção. Ele para em Harã. Nós não sabemos quanto tempo esse cara parou em Harã. Só sei que dali para frente ele estava já com 75. Quantos anos você tem? Você parou aonde? Por causa do teu pai ou da tua mãe, do teu filho? Por causa do quê? Você acha que o Senhor quer só salvar você do inferno? Que a maioria dos crentes é salvo do inferno futuro, mas vive o inferno presente. E grande parte disso porque não amadureceu, porque não atendeu um chamado, não desenvolveu seus dons, sua capacidade para enfrentar demônios, lutas. Eles vivem derrotados. Sim, tem certeza da salvação. Foi chamado para ser salvo, mas não atende o chamado para o serviço. Abraão parou, ficou atrás, olhando para o papai falando, mas meu filho, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Mas eu não vi Deus nenhum, você está dizendo que Deus te chamou. É diferente, foi lá dentro, papai. Mas espera aí, vamos andar um pouco, quem sabe você está enganado, vamos parar um pouco por aqui. E a Bíblia diz que em Harã ele adquiriu muitas coisas, era próspero. Saíram de Ur dos Caldeus, parou em Harã. Esperou o velhinho ficar com 205 anos. Você vai esperar quem ficar com 205 anos? Ou você está achando que você vai chegar a 205 anos? Sabe, você pode ser uma bênção na mão de Deus, querido. Porque simplesmente não depende de você. Você sem o Espírito Santo é inviável. Mas com o Espírito Santo você se torna uma pessoa viável.
você se torna uma bênção. Não, você não precisa de fazer curso de 10 anos de teologia, não. Você precisa ter amor. Deus usará você nos dons. Você fica sentado aqui e vai se deprimindo. Chega num sábado, você fala, não vou lá não. Você já começa a arrumar outras coisas. Você volta para Arã. Senhor, a contrapartida da bênção, a contrapartida é o chamado. É como eu trato o meu chamado. Se eu enxergo a nobreza dele, você acha que a gente pôs a célula para quê? Para dar uma chance para o sacerdócio universal do crente, para cada um poder colocar o seu chamado ali, orar pelos enfermos, levar alma, ganhar alma, amadurecer, ser usado nos dons. Nós não pusemos a célula ali para virar uma igrejolinha, não. É para atender o chamado de cada crente. A celebração nossa aqui é para ensinar, para pregar. Mas os dias que a gente está na célula é para formar uma liderança sólida. Cada um atender o chamado. A hora que você está indo para aquela célula, você fala, ó Senhor, eu estou atendendo o chamado, eu quero ver o avanço do reino, quero chegar lá a orar, quero levar pessoas para a célula, eu quero ter uma experiência. Abraão atendeu 50%, o que nós mesmos, quase todos nós fazemos, e obedeceu 50%. Consequentemente, ele ficou sem paz. Ele ficou sem paz. Agora, na igreja, muitas vezes a pessoa entra, experimenta o dom divino, mas alguma coisa acontece na imaturidade do relacionamento interpessoal, ou em qualquer coisa que ela vê muito perfeccionista, ela afasta. Aí ela fica vulnerável, porque aí o diabo fica dizendo, vem cá, você saiu de lá? Mas antes o diabo falou, você tem que sair, ó. Esse povo parece que não valoriza você, que parará, bababá, babá. A hora que você afasta, ele fala, e agora? Você largou tudo isso, você não tem responsabilidade? E as pessoas ficam morrendo. E as pessoas não seguem avante. E as pessoas ficam perguntando da bênção. A contrapartida da bênção é você chegar e falar, o que o senhor quer? Na minha igreja, Senhor, o que eles fazem lá e colocou à nossa disposição é a célula, não tem jeito de correr dela. Tem o curso da igreja, eu quero aprender, eu quero crescer. Quero ser um líder de célula, quero ser um supervisor, quero ser um pastor de região. Eu quero ajudar essa igreja a crescer. Eu quero me colocar à disposição. Contrapartida da bênção. Por que Deus te abençoaria se você não cuida dos interesses dele? Por que deveria ele cuidar dos seus interesses? Você já parou para pensar? Por quê? Por que ele deveria cuidar dos seus interesses se você não cuida dos interesses dele? Nesse assunto eu fico olhando para Jesus, fico com inveja, porque com 12 anos ele falou para o pai e para a mãe, eu estou cuidando dos negócios, dos interesses do meu pai. Mas faz 2 dias que você sumiu no meio da festa, onde você está? Estava cuidando dos interesses do meu pai com 12 anos. Eu estou com 63, não sei até onde eu cuido dos interesses do pai. Às vezes eu cuido mais dos meus do que do pai. E você? Primeira contrapartida, está aqui. Contrapartida não é muito, queridos. Não é muito. É só amar o Senhor e obedecer o chamado. Não é muito que Ele está pedindo. Terceiro, a bênção é a contrapartida do relacionamento e comunhão. É isso que Ele quer. Ele manda você orar para isso. Ao 7, o primeiro altar que ele fez, ao Senhor que lhe apareceu, ao 12:7. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe tinha aparecido, não sabia o nome. Mas você fez o altar para quê? A mulher perguntou, ele falou, ao Deus que me apareceu, ele apareceu. Você não sabe o nome? Não, não sei, eu sei o nome dos deuses lá de Ur, da Babilônia, de Ur dos caldeus, esse daí ainda não sei o nome, mas ele tem me abençoado, eu fiz um altar para ele. Esse altar chama o altar da comunhão, é a contrapartida. Você quer ser uma bênção? O Senhor deseja ter comunhão contigo. Deseja fazer um altar para ter comunhão contigo? Às vezes de primeira mão você não sabe escutar a voz dele direito, não sabe o nome dele, mas você faz o seu altar lá no teu quarto, aonde você escolher, e ele vai trazer algumas impressões e dizer, eu estou aqui contigo, filho, filha. Vamos aprofundar essa relação. Já já você vai aprender meu nome, você vai saber o que eu quero de ti. Que Abraão entrou no meio do deserto, largou tudo para trás, papai morreu. Emocionado levou aquele gafanhoto junto, que é o Ló, que foi aqui ó, na bênção dele. Mas a hora que ele entrou, falou, como é que eu vou fazer aqui? Não tem mais as imagens que eu larguei para trás.
tem que fazer um altar. Aí fechou os olhos, começou a ver o Deus que é Espírito falar no coração dele. A esposa aqui, os empregados aqui, tinha muito empregado. O que deu no velhinho? Vem tá, coisa diferente. Mas ele faz um segundo altar, ó. O segundo altar, versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel oeste e Ai a leste, construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Já conhecia o nome. O Senhor é o Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi. O Senhor é o Deus dos hebreus, que vai ser criado ainda. O Senhor está me revelando. Eu vou dar início a isso. O Senhor é o Deus que fez o céu e a terra. Agora já sabe o nome. Segundo altar. Esse segundo altar do relacionamento. Aí ele faz um terceiro altar, ó, no 13, ó. Gênesis 13, 14 a 18, ó. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou dele, olha só. Você ficou com a montanha, com o pedregulho, mas peraí, deixa eu falar para você uma coisa. Ó. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou ele. De onde você está, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para frente. Para sempre. Tornarei sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra toda a terra, de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento, passou a viver próximo ao altar de Mamre, em Hebrom, onde ele tinha construído o altar dedicado ao Senhor. Voltou lá no altar. Esse altar chama o altar da renovação da promessa. Enquanto no tema anterior a Bíblia diz que no capítulo 11 ele não conseguiu atender o que Deus ordenou, aqui no capítulo 12:4 ele atende o que Deus lhe ordenou. Olha o versículo 12:4, ó. Ele atende o chamado. Partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Deus já deu uma ordem para a sua vida. E a hora que você atender ela, você vai aprender a fazer o altar da comunhão, o altar do relacionamento, e o altar da renovação, do chamado, da aliança. Vamos voltar lá. Ó Senhor, depois que eu separei do meu sobrinho, eu estou com uma nova realidade e o Senhor me faz uma promessa dessa. Espera aí, vamos voltar aqui no altar, vamos ver direitinho. Porque agora a coisa multiplicou. O Senhor está falando coisa muito profunda para mim. O Senhor está mandando eu contar areia, o pó da terra. O que é que vai acontecer? Quanto mais você para diante do altar, mais você entende a grandeza de Deus. E Ele a cada vez mais põe coisas maiores na sua mão. Tu serás uma bênção. Agora a terceira contrapartida, ó, que é a quarta aqui, ó, a bênção material e a contrapartida. Então tem a contrapartida do chamado, a contrapartida da comunhão e do relacionamento, e a bênção material e a contrapartida. Ele era abençoado. Olha o versículo 5, ó, 12:5. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Harã, todos os bens que havia acumulado, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Deus não chamou ele de rico. Abraão já possuía riqueza quando Deus o chamou, mas a Bíblia não o chama de rico. Ele deixou o pai dele. Quero que vocês entendam isso. Nós precisamos de entender isso. Ele deixou o pai, a casa do pai dele. E ele precisava de deixar a visão de classe e de riqueza que ele tinha naquela casa. Era uma casa que tinha bens materiais. Mas bens materiais para Deus não tornava ele rico. Deus não chamou ele de rico. Isso é importante nós sabermos. Sabe que chega na igreja de primeira mão, começa a chegar. Vamos pegar as três classes mais antigas que o diabo pôs no Brasil. Classe pobre, média e rica. Começa a chegar a classe pobre. Classe pobre tem a comunhão entre a classe. Ela não consegue enxergar nada além daquela classe que ela está envolvida. Ela não consegue. Quando você está na classe pobre,
Talvez você vá olhar o miserável para baixo, mas você não tem comunhão com ele. Se olhar o classe média e rica, você não vai lá também. Então acaba a gente acreditando que a vida é aquilo ali, que aquela classe. Se é classe média, você olha para baixo, tem a classe pobre, você olha para cima, a classe rica, mas não se mistura. Então fica aquela visão, fica aquela mentalidade de classe. Se é classe rica, é aquele grupo que vive junto. E as classes são divididas pelo tanto de dinheiro que tem, é o dinheiro. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, para Deus, o dinheiro em si, sozinho, não é riqueza. Abraão tem o elemento, ouro, prata, tem empregado, mas ele não é chamado de rico por Deus, pode ser chamado pela pessoa da terra. Então, dentro da igreja, você tem as classes. E é impossível ela experimentar a prosperidade da Bíblia, a riqueza da Bíblia, se ela não for curada, quer ela tenha dinheiro ou não tem, ela vai se comportar dentro da classe dela. Portanto, se Deus quiser levar ela além, ela não sai daquilo. Abraão precisa deixar a visão da classe, do pai dele, para entrar na classe do pai. E quando você olha para Deus, você pensa numa pessoa pobre? Ou você pensa numa pessoa rica, dona de tudo? Quando você olhar para Deus, tem que pensar numa pessoa rica, e o que Ele quer é tornar a tua mente como a dele, rica. Senão você não vai crescer e nem prosperar. Para isso Ele precisa de arrancar você da casa do Pai. É comum, por exemplo, vou usar 2 exemplos aqui. Primeiro, é comum numa família a pessoa chegar, ele é CEO, ou é um gerente, um diretor da IBM, chega na família, está todo mundo ali 10, 15, a pessoa entra, o pai fala assim para os outros, o Luizinho aí, o Luizinho é o diretor da IBM, mas ele continua o Luizinho da família, ele não saiu daquilo. Outra coisa interessante, vamos comer num restaurante, vamos pegar a classe pobre, o argumento é mais ou menos assim, ele vai querer a quantidade. Eu falo para o Adilson assim, o Adilson, eu descobri um restaurante ali, eu descobri um restaurante ali, Adilson, é barato e a gente come muito. Isso é a mentalidade pobre, que a gente procura pagar pouco, ainda que tenha dinheiro e pode comer em qualquer lugar. A mentalidade está ali. No outro dia eu li o livro, eu falei, meu Deus, eu li um livro falando, falei isso com o Adilson ontem, até falei na equipe pastoral, falei, mas é fatal. Adilson, vai aqui que eu descobri um lugar para a gente comer bastante e paga pouco. Então a classe pobre, ela olha para o dinheiro, mas em termos de quantidade. Classe média, já é qualidade. Aí você vê um falar, descobri um restaurante ali, tem um filé gostoso, o preço é meio salgado, mas vale a pena, e é a qualidade. Classe rica já não é nem quantidade, e nem é a qualidade. A classe rica vai num lugar, já não tem cozinheiro, tem chefe, tem pessoas para servir. Eu passei apertado quando vou num lugar desse, porque se não tem arroz e feijão, vem um negocinho desse tamanhozinho assim. Aqui. Aí o rico, com a mentalidade de pobre, diz para o outro, fui num lugar, você precisa de ver o uniforme da turma, você precisa de ver. Tem chefe lá, o cara fala francês, você precisa de ver. Então, são a mentalidade pobre. E as classes predominam. Um quer saber da quantidade, o outro da qualidade, e o outro da expressividade. Tudo mentalidade pobre. Você tem dinheiro, você pode comer em qualquer lugar, sem dificuldade. Mas você não vai prosperar com Deus com essa mentalidade. Quem não tem dinheiro continua não tendo, e quem tem vai ficar naquilo ou até perder como Ló. Que é perigoso. Porque a coisa está fora, está na moeda. E Deus não estava olhando a moeda de Abraão, Deus não estava olhando os empregados que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, Deus estava olhando para ele, e ele seria uma bênção, ele tinha que passar por um processo, ele tinha que ficar rico na cabeça e no coração, que Deus é rico na cabeça e no coração. Então, falando para Timóteo, Paulo diz, além de Paulo ensinar, e a Bíblia ensinar que Jesus na cruz levou os pecados, quebrou a ação satânica, levou as doenças,
ele levou a pobreza. Ele se tornou já pobre. Então nós podemos muito bem ter uma pessoa com dinheiro substancial, sobrevivendo com a mentalidade pobre. E podemos ter o pobre mesmo sem o dinheiro, que não vai conseguir ter o dinheiro, porque a mentalidade também é pobre. Então Deus espera, trabalha com ele para liquidar, para arrancar ele de vez da visão de classe. Você imagina como é que se muda de classe na Índia, que lá já não é nem classe, é casta. É casta. É a ideia, agora tem um programa que chama BRICS, né, que é os países emergentes, Brasil, Rússia, BRICS, Índia, China e África do Sul. E eles começam a fazer as reportagens com as pessoas que estão emergindo da classe pobre para a classe média. Começa a conversar com cada um, mas tem pessoas que têm uma tirada muito boa. A pessoa falou, eu não sei se a gente mudou de classe não, só porque tem um laptop, comprou um carro, isso aí é mudar de classe? Ou porque agora a gente morar num apartamento de 2, está morando num apartamento de 3 quartos, não é isso que é melhorar a vida? Tem pessoas que estão enxergando. Por causa do consumismo capitalista, nós estamos ficando ricos? Não. Tanto é que dá uma crise onde atinge. Atinge a classe média, aquela que está consumindo, aquela que vai ter que tirar teus filhos da escola, tinha colocado na faculdade, não está podendo pagar. Então a igreja tem que trazer essa revelação. Estou trazendo essa revelação aqui, porque eu fiz um propósito com Deus na passagem do ano. Eu quero ter uma mentalidade rica. Meu Deus é rico, eu quero ter a mentalidade rica. Não olhando para a moeda, mas aqui dentro, ó, aqui dentro. Vocês querem ver como é que acontece? Os 13, 1, 2, ele é chamado de rico, ó, 13. Abraão é chamado de rico. Saiu, pois, Abraão do Egito, foi para o Negueb com a sua mulher, com tudo que possuía, Ló foi com ele. E Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Por que agora a Bíblia diz que Abraão é rico? Por quê? Agora nós vamos ver onde começava a riqueza dele. Ele tinha a riqueza de fora para dentro, que ele vem vindo com ela, o gado, o empregado. Agora ele vai ter a riqueza no outro movimento, é dentro para fora. E ele fala isso, ó, Gênesis 14, 21, ó, ele fala, 14, 21. O rei de Sodoma disse a Abraão, me dê as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mão levantada ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, eu juro, eu não aceitarei o que pertence a você, nem um cordão, uma correia de sandália, para que você não venha dizer que enriqueci Abraão. Eu não aceitarei as tuas coisas materiais, a não ser que meus servos, os que foram na guerra comigo, você dê uma comida para eles, dê comida, nós vindo da guerra. Eu não aceitarei as coisas materiais. As coisas materiais minhas não vêm de negociata da terra, da economia da terra. Eu levanto a mão ao Pai, é de lá que vem. Eu já tive a minha visão centralizada nas coisas externas da terra, mas agora não. Meu coração generoso me leva não a pegar os despojos da guerra. Abraão tinha saído com os seus funcionários, os guerreiros, e tinha ido libertar um povo. E quando ele chega com o povo liberto, o rei de Sodoma fala, mas espera aí, fica com os despojos, fica com as coisas materiais. Não. As coisas materiais eu levanto a mão ao céu. É de lá que vem o canal. O que eu quero que você faça, se você quer fazer alguma coisa, pega o soldado aí, põe ele sentado, nós tivemos uma batalha dura, prepara uma comida, um banquete para eles. Vira, Abraão sai da casa do pai dele olhando o dinheiro fora. Agora Abraão passa por uma transformação, vai para a casa do pai, do rico, dono dos céus e da terra. Ele já sabe que a riqueza é diferente, vem para dentro. Ele não está preocupado com o despojos, está preocupado com pessoas, com o exército dele, com o bem-estar. É importante, está vendo? Mas volta no Gênesis 14, 18, para você ver, ó. Um pouquinho para cima, ó. 14, 18. E voltando a Abrão da vitória, 17, voltando a Abrão da vitória sobre Cadorlaomer e sobre os reis que ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé,
Isso é o Vale do Rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos na sua mão. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. A contrapartida da bênção material é o dízimo. Aqui você já tem a presença sacerdotal. O dízimo nasceu 400 anos depois com a lei de Moisés. O dízimo nasceu no coração de uma pessoa generosa, rica. Ele já sabia que Melquisedeque, que ia ser a linhagem sacerdotal de Cristo, precisava de ser sustentado. Se a linhagem sacerdotal da igreja, que a igreja não fosse sustentada, a bênção não vem para os membros. Ele sabia disso. E ele devolveu os 10% de tudo. Você tem que voltar a dizimar, querido. Senão você não adianta pedir para Deus, você vai ficar travado. Escuta aqui, e não é porque eu quero o seu dinheiro, é porque eu não quero ver você enroscado e orando de bobeira por você, que eu sei que não vai desbloquear. Porque a mentira entrou no seu coração, você não conseguiu dizimar mais. Ou você fechou, ou você entra no argumento que não vai dar dinheiro para homem, você está achando que você está dando. Abraão sabia que o que ele tinha vinha de Deus quando ele estendia a mão 100%. Ele não pode estender a mão 10% para sustentar Melquisedeque, o sacerdócio. Ele já sabia que ele tinha que fazer isso, ele era abençoado. Eu estou batendo nessa tecla, sabe por quê? Porque o país está em crise, mas eu tenho certeza que o fiel dizimista, as portas abrirão para ele. O Senhor cuidará dele. Você acha que quando Abraão viveu não tinha crise, não? Ele era o maior exemplo. Primeiro, não estabeleceu num palácio. Ele era nômade. Só que os reis estabelecidos olhavam e falavam: mas o que está acontecendo com esse cara? Rico em ouro, prata, gado, o cara tem tudo. E ele fala para o rei de Sodoma: a minha bênção, ela não vem de negociata da economia da terra. Minha bênção vem da minha mão levantada. O judeu tem o costume até hoje de orar com a mão assim, ó. Sabe por que o judeu ora com a mão assim? Ou até o cristão que tem o conhecimento, porque está dizendo para o Senhor está vazio, preciso de encher. Mas está vazio porque o que tem que devolver eu já devolvi. O Senhor vai longe, enquanto o povo está precisando de uma abertura em Malaquias financeiro, não estão conseguindo viver. Ele diz: traz todo o dízimo à casa do tesouro. Depois você vai e faz prova de mim para você ver se eu não vou abrir o céu. Mas não tem jeito, você pode ser pequeno na festa que está chegando. A experiência vai acontecer quando você dá um passo de fé e começar a parar de conversa fiada. Que tem um pastor ladrão que não sei o que, você está fechando o torneio da tua própria casa. O que vai, quando chegar na casa do Senhor, o que o pastor vai fazer, e nós investimos muito bem, não é mais de teu interesse, o dinheiro não é teu que você está devolvendo. Você pode usar os 90, quando você estender a mão ele dá para você. Mas devolve os 10 dele, porque o sacerdócio, a igreja, o reino tem que crescer. E envolve o dinheiro. O dinheiro de quem? Vamos pedir para o prefeito? Vamos pedir para quem? É com o nosso dinheiro. E o nosso dinheiro abençoado por Deus, quebrando a maldição da terra. A maldição da terra está em cima do dinheiro. Sabe que hora que vai quebrar? O dinheiro pode ser uma bênção, pode ser a raiz de todo mal. Vai quebrar a hora que você devolver. A igreja é o único lugar que dá dinheiro de volta. Mas não é teu, você não está dando, você está devolvendo. A maldição do dinheiro vai quebrar. Que é o dinheiro que promove a guerra, o dinheiro que promove desgraça de próprios pastores e igrejas que não têm a visão correta. Mas o dinheiro é uma bênção depois que é quebrada a maldição, para te fazer prosperar. Para te fazer você ser uma bênção na vida material, para fazer a sua igreja crescer. Meu irmão, 95% das igrejas no Brasil, os pastores passam fome, as mulheres têm que trabalhar, para o pastor pastorear. Isso é uma vergonha para nós. Os pastores, os sacerdotes têm que estar livres. Nós precisamos de investir, querido, para criar um crescimento da nossa igreja que envolve o dinheiro. E é com a sua visão e é com a minha. O Senhor está dizendo que você vai ser uma bênção. Mas não olha o dinheiro lá, não. Quando seu coração for generoso e próspero, o dinheiro vai chegar. Mas vai chegar a moeda limpa, sem maldição. Porque o seu coração é aberto.
Não, rei de Sodoma e Gomorra, eu não preciso desse despor, não. Senão você vai sair falando que me enriqueceu. A minha riqueza tem outro canal. A minha riqueza vem do Senhor. O Senhor quer quebrar as maldições de classe. Da onde você saiu? Senão você não cresce. Para ter uma mentalidade rica, para poder ter dinheiro e prosperar, precisa de quebrar essa mentalidade pobre da mente. A pobreza na mente, embora tenha o dinheiro. É perigoso você, irmão, é tão triste eu sentar com um cara, estava precisando de um sanduíche de mortadela, e o cara tinha tido avião particular para os negócios dele, mas tinha largado a mulher, perder tudo com uma amiga que era médio de terreiro de Umbanda, tinha limpado ele. E ele falou: eu nunca fiz uma viagem com aquele avião. Perdi o avião, perdi a fazenda, perdi os negócios. O cara com muito dinheiro nunca experimentou, porque o dinheiro foi maldição na vida dele. Queria dizer para você que você corre o risco de deixar a maldição dentro da sua casa ou na sua conta, que o dinheiro vai trazer problema para você, para os seus filhos no futuro, para neto, porque a sua mão não está estendida para devolver o que é do Senhor. O Senhor tem te abençoado desde que você é ímpio, que você não conhece o Senhor. O Senhor é dono do ouro e da prata, nós precisamos de reconhecer. O Senhor é dono da terra, de tudo que nela existe, é dono de você. Se alguma coisa boa está acontecendo, como diz Tiago, vem do Senhor. Tudo que acontece de bom vem do Senhor para a sua vida. O Senhor quer te tornar uma bênção, principalmente a hora que você alegremente encher o teu cartão ali, pô, Deus, Senhor, é para a obra, é para o crescimento da obra. Estou com a mão estendida, prospera a minha empresa, me dê a promoção do meu trabalho, Senhor. Faz de mim um canal como Abraão, Senhor, mas está aqui, Senhor, estou pronto a investir na sua obra, estou pronto a devolver o que é do Senhor. Aleluia. Irmão, a contrapartida da riqueza, da bênção material, não é muito, irmão, é devolver 10%. Só isso. A contrapartida da bênção não é muito, é atender o chamado. A contrapartida da bênção não é muito, é só construir o altar. A contrapartida da tua bênção material não é muito, é devolver o que é dele, 10%. É muito, querido. Vamos ficar em pé? Aleluia. A contrapartida da bênção para um povo abençoado. E o Senhor não quer sair daqui antes de falar o seu coração, como falou para Abraão: tu serás uma bênção. Meu irmão, nós fechamos a porta para o Ló ficar lá fora. Ló não está aqui. Ló já seguiu o rumo dele, rumo a Sodoma e Gomorra. Já o fogo queima ele. Você fica